Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos conversar sobre a parte introdutória de termoquímica. A termoquímica ela está dentro da termodinâmica, que é uma ciência que estuda, que analisa as relações entre o calor e as outras formas de energia. Isso mesmo, o calor é um tipo de energia e nós vamos definir isso mais na frente, durante o decorrer dessa aula, belezinha? Mas antecipando, a termoquímica estuda especificamente as variações energéticas que acompanham as reações químicas. Isso mesmo, não existe reação química sem variação energética, pois durante as reações químicas ocorre a quebra de ligações. Quando essas ligações são quebradas, essas ligações químicas, ela pode absorver ou liberar energia. E este é o conceito fundamental que a termoquímica analisa, que a termoquímica estuda. Nós temos que lembrar que a energia ela é conservativa, ou seja, ela não pode ser criada e nem destruída, ela pode ser apenas transformada, mas isso você já estudou com o seu professor de física, correto? Então, professor, todas as transformações químicas, todas as reações são acompanhadas de um efeito, de um fator energético. Correto. E essa transferência de calor entre todos os participantes dessa reação química é o que nós estudamos aqui em termoquímica. Mas antes de entrarmos de fato em termoquímica, nós temos que definir alguns conceitos básicos, como sistema, fronteira, vizinhança e universo. O sistema é o objeto de estudo de fato, ele é o objeto de estudo. A fronteira é o que separa o sistema da vizinhança, é uma delimitação física. Já a vizinhança, por sua vez, é tudo aquilo que circunda, que rodeia o sistema. E o conjunto desses três conceitos forma então o nosso universo. Então, professor, o sistema é o objeto de estudo, a fronteira é o que limita esse objeto de estudo, com a vizinhança, por sua vez, a vizinhança é todo aquele meio que circunda, que rodeia o sistema, correto? Quando eu junto tudo isso, eu tenho o universo. Agora vamos aprofundar nos conceitos. Calor. Cientificamente, o calor ele baseia-se na diferença de temperatura entre dois sistemas, entre o sistema A e B, correto? E essa transferência energética de um sistema para o outro é o que nós chamamos de calor. Olha aqui, o calor, inclusive, pode ser calculado por essa fórmula aqui, bastante conhecida, QMC ΔT, que nós vamos conversar numa próxima oportunidade, onde Q é o calor, M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Então, professor, o calor ele é energia em trânsito. Sim, como que essa energia entra em trânsito? Eu tenho aqui o corpo A e aqui o corpo B. Eles estão em contato. O corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Então, o corpo A vai transferir energia para o corpo B, até se igualarem energeticamente. Ou seja, o calor é energia em trânsito. Se o corpo A tem maior calor que o corpo B, eles vão transferindo energia, o corpo A para o B, até a temperatura se igualarem. E isso nós chamamos de princípio zero da termodinâmica, que diz o seguinte: dois corpos em contato atingirão o equilíbrio térmico quando possuírem a mesma temperatura, ou seja, a mesma energia cinética média entre as suas partículas constituintes. Traduzindo isso, quando eu coloco corpos, sistemas de temperaturas diferentes em contato, aquele que tem a maior temperatura vai ceder calor para aquele de menor temperatura até as temperaturas se igualarem. Isso é o conceito básico, geral e amplo de calor. Então, professor, posso dizer que o calor é energia em trânsito? Com toda certeza, galerinha. Correto? Então, vamos aqui. Usualmente, o calor ele é expresso em cal, que significa caloria. Mas, professor, o que é de fato caloria? Caloria é a capacidade, é a quantidade de energia
que é necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, que nós podemos aí converter para ml, para volume, 1 grama de água em torno de 1 ml. Ou seja, caloria então é a quantidade de energia que eu preciso para elevar em 1 grau a temperatura de 1 ml de água, de 1 mililitro de água. Mas, entretanto e todavia, o calor também pode ser dado em joules. Cada caloria é igual a 4,184 joules. Isso são unidades de medida que você vai trabalhar de acordo com exercícios. Ou seja, alguns exercícios vai trazer o calor em calorias e outros em joule ou até quilojoules, que nós vamos conversar durante os exercícios. Agora que nós definimos calor, nós podemos definir calor de reação, que é representado pela letra maiúscula Q. Esse calor de reação é o calor trocado pelo sistema e pelas vizinhanças, para que a temperatura do sistema, após encerrar a reação, esteja igual à temperatura da vizinhança. Exemplo, o sistema ele pode ceder calor para a vizinhança ou receber calor da vizinhança. O que vai determinar isso, professor? A temperatura do sistema e da vizinhança. Nós temos que lembrar que o calor, que é a energia em trânsito, sempre vai vir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nesse caso aqui, o sistema tem maior temperatura que a vizinhança, pois ele está cedendo calor para a vizinhança. Já nesse outro aqui, o sistema tem a temperatura menor que a vizinhança, pois ele está absorvendo o calor da vizinhança. Então, calor de reação é isso. É a quantidade de calor trocada entre o sistema e a vizinhança após a reação se dar por completo. Correto? Então, vamos aí, galerinha. Diante dessas definições de calor, energia e calor de reação, que nós já aprendemos as definições das mesmas, nós podemos entrar na entalpia e na variação de entalpia. A entalpia é representada pela letra H em maiúsculo, já a variação de entalpia pela sigla ΔH. Delta significa variação de entalpia. Variação, correto? Maior menos o menor, o final menos o inicial. A gente vai conversar agora sobre isso. Então vamos aí. A entalpia é o calor total armazenado no sistema. Então, na verdade, a entalpia é a energia interna do sistema. Só isso. Já o ΔH, que nós chamamos de variação de entalpia, ocorre durante uma reação química, ocorre durante uma transformação, que na verdade nada mais é do que a quantidade de calor absorvida ou liberada durante o processo, que tem que ser realizado por pressão constante. Então, professor, a entalpia é a energia total do sistema, que o sistema armazena? Sim, é o calor. Ok, já a variação de entalpia, o ΔH, é a diferença energética que acontece na transformação, ou seja, na reação química, que pode ser de absorver ou de liberar calor a uma pressão constante. Esses são os conceitos chaves de entalpia e de ΔH, de variação da entalpia. A entalpia pode ser calculada, a variação da entalpia, na verdade, ela pode ser calculada pela entalpia final menos a entalpia inicial. Se tratando de reação química, inicialmente nós temos reagente e no final nós temos produto. Ou seja, eu posso falar que a variação de entalpia, o ΔH, ele é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E esse ΔH, então, ele pode assumir valores positivos ou negativos. E isso vai acarretar em conceitos que nós vamos conversar posteriormente. Então, tem isso em mente, galerinha. Variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Diante disso, nós podemos entrar nos conceitos de reações exotérmicas e endotérmicas.
As reações químicas, elas podem ser classificadas de acordo com o resultado do seu ΔH. Esse ΔH, ele pode assumir valores positivos ou negativos. Nunca vai assumir valor igual a zero, porque sem variação energética não há reação química, correto? E esse valor de ΔH positivo ou negativo é o que determina se a reação é exotérmica ou endotérmica. Então vamos aprofundar nesses conceitos. As reações exotérmicas são aquelas reações que liberam energia para o meio, ou seja, o sistema libera energia para a vizinhança. Os reagentes são mais energéticos do que os produtos e nós vamos ver isso lá nos gráficos, correto? A energia liberada pelo sistema provoca o aumento da temperatura no meio. Como assim, professor? O sistema tem maior energia e vai liberar essa energia para a vizinhança. E essa transferência de energia, que nós chamamos de calor, correto? Ela é provocada por essa diferença energética. Então, as reações exotérmicas liberam energia para o meio, consequentemente, aumentando a energia do meio da vizinhança. Olha aqui então, ó, sistema, ele está liberando energia para a vizinhança. Isso aqui é uma reação exotérmica. Todas as reações exotérmicas têm ΔH maior do que zero. Ou seja, ΔH menor do que zero. Todas as reações exotérmicas têm ΔH menor do que zero. Ou seja, sempre vai ter valores negativos, pois a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. E nós vamos conversar isso lá nos gráficos. Observe bem esse gráfico aqui, ó. A2 e B2, reagente, AB, produto. Observe que a entalpia, a energia dos reagentes é maior que a do produto. Então, professor, as reações exotérmicas sempre vai ter ΔH negativo? Correto. Você viu uma reação com ΔH negativo, ela é exotérmica. Ponto final. Graficamente, nós temos que a energia dos reagentes acima da energia dos produtos. Quando você pega essa situação no gráfico, você já sabe que a reação é exotérmica. Então, nós podemos concluir que um processo exotérmico aumenta a temperatura do sistema e da vizinhança. Correto. É isso mesmo. Que é o inverso do processo das reações endotérmicas. As reações endotérmicas são aqueles tipos de reações que absorvem energia do sistema, que absorvem energia do meio. Então, os reagentes são menos energéticos do que os produtos e o gráfico vai se inverter, você vai perceber isso. A energia, então, vai ser absorvida pelo sistema, provocando uma diminuição da temperatura da vizinhança. Olha aqui, o que acontece? A vizinhança fornece calor para o sistema. Consequentemente, o ΔH é positivo, ele é maior do que zero, já que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Graficamente, nós temos o quê? Energia dos reagentes abaixo da energia dos produtos. Professor, então, nós temos o quê? Em resumo, reações exotérmicas liberam calor, reações endotérmicas absorvem calor. Reações exotérmicas, o ΔH sempre é um valor negativo. Reações endotérmicas, o ΔH sempre é um valor positivo. Quando se trata de gráfico, nas reações exotérmicas, a energia dos reagentes está acima da energia dos produtos. E quando se trata de reações endotérmicas, a energia dos reagentes está abaixo da energia dos produtos. Então, nós podemos concluir que as reações endotérmicas é um processo que diminui a temperatura do sistema e da vizinhança. Enquanto a exotérmica aumenta a temperatura do sistema e da vizinhança, a endotérmica diminui. Por que isso acontece, professor? A exo libera calor, a endo absorve calor. Então, vamos para as nossas considerações finais. Bem, galerinha,
Hoje nós conversamos sobre a parte introdutória de termoquímica, que é uma parte da matéria, uma parte do estudo que está dentro de termodinâmica. A termoquímica ela vai estudar então os calores, essas variações energéticas envolvidas nas reações químicas, pois nós sabemos que não existe reação química sem variação energética. E essa variação pode ser positiva ou negativa. Se essa variação for positiva, nós temos reações endotérmicas. Se essa variação for negativa, nós temos reações exotérmicas. Pois nós sabemos que a entalpia, que é a energia total armazenada do sistema, ela pode variar. E essa variação é o que nós chamamos de ΔH, ela pode ser positiva ou negativa. E é exatamente esse conceito que caracteriza, que fundamenta as variações energéticas, os conceitos de reações endotérmicas e exotérmicas. Mais uma vez, reações exotérmicas libera calor, ou seja, ela aumenta a temperatura do sistema e do meio. O ΔH sempre vai ser negativo. E o gráfico, reagente sempre acima dos produtos. Nas reações endotérmicas, vai haver absorção de calor, ou seja, a reação endotérmica, ela vai diminuir a temperatura do sistema e da vizinhança, correto? E graficamente falando, nós temos que nas reações endotérmicas, a energia dos reagentes abaixo da energia do produto. E vale lembrar que o ΔH sempre é a entalpia final menos a entalpia inicial. E quando se trata de reação química, nós temos então que o ΔH é a variação energética, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Belezinha? Essa é a parte introdutória de termoquímica. Bastante tranquilo, bastante conceitos, bastante teórica. Na próxima aula, nós vamos aprofundar nos cálculos em lei de Hess, que é um conteúdo mais matemático, correto? Mais com sistemas lineares. Mas, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Tamo junto!